Por um lado, o mundo todo ficou impressionado com o povo do Amapá sofrendo com o maior apagão da história. Imagina agora, quando souber que ele também já foi palco de um dos maiores massacres do país e que resultou no final trágico de uma vila inteira. É dessa história que nós vamos falar hoje, na segunda parte da nossa aventura, que está repleta de heróis, vilão, minas de ouro, prisão, lutas de capoeira e que tem até um herói sofrendo bullying. Será? Quer saber que cabaré é esse? Então não sai daí não. Deixa logo o like aí embaixo que eu te conto já já! Mas, Bed, as histórias aqui da Fortaleza, eu já ouvi sabendo que tem tanta história aqui, tem história verdadeira, história de mentira, que é transmitida de hora, é oral, né? Oralmente. De transmitida de hora em hora. E, assim, essa parte assim, quem é que vai dizer pra gente como é que é essa história da Fortaleza? Olha, essa parte, né, importantíssima, é o Thiago. Tiago, rapaz, Thiago, que vai falar pra você. Vem cá, rapaz! Esse aí que é o Thiago, Esse é o vem cá! Não, se aproxima aqui. Tiago, tudo bom? E eu vou pedir licença porque o trabalho É o quê? Vocês vão ficar com o Thiago agora para conhecer um pouco da Fortaleza. Vai, minha filha, vai tomar seu leitinho, bebê. Titio. Tá na hora do lanchinho, vai tomar. Tá pensando o quê? Tudo bom, Tiago? Tá ótimo. Por onde a gente vai começar? Ó, primeiramente agradecer a presença de vocês, né? Vocês ajudam, contribuem para essa nossa política que nós queremos, que é divulgar, estimular a presença da sociedade amapaense aqui para utilizar de forma correta, né? Esse aqui é um patrimônio que foi construído para nos defender e hoje nós temos que defender a Fortaleza. E são muitos anos de história aí, são muitos anos de história, de sofrimento para construir isso aqui. E as lágrimas que foram derramadas, hoje nós temos que transmitir em sorriso por termos esse testemunho vivo aqui, representando a história do Amapá. Olha pra mim falando de vivo, que esse aí já tá... Cabralzinho ainda tá vivo, eu não sabia. Antes de continuar, deixa eu explicar pra vocês quem foi Cabralzinho. Ou melhor, Francisco Xavier da Veiga Cabral. Ele foi um militar brasileiro que se tornou um herói nacional por ter impedido que a França se apossasse indevidamente da região do Contestado, num pedaço de terra que ficava ali na fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. Nascido em 5 de maio de 1861 em Belém do Pará, filho de Dona Maria Cândida da Costa Cabral e de Rodrigo da Veiga Cabral, Cabralzinho se destacou exercendo diversos cargos públicos devido à sua habilidade e experiências políticas adquiridas graças ao pai, um político importante que foi vereador pela Câmara Municipal de Belém por volta da segunda metade do século XIX, que era muito influente na época. Atenção! Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência ou será que não? Comenta aí embaixo e diz o que é que tu acha. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Continua. Ele era chamado de Cabralzinho por causa da sua altura, ou melhor, baixura, já que dizem que ele não passava de 1,60 m. Sabe como é que é, né? Antes de se tornar militar, Cabralzinho foi um comerciante de grande influência na região do Pará. Quase toda a família de Cabralzinho, principalmente por parte da sua mãe, envolveu-se inclusive com um movimento que aconteceu na época do Império, a cabanagem, e com o início do republicanismo no Pará. Bom, graças a tudo isso, Cabralzinho, que não era besta nem nada, se aproveitou da fama e se tornou em pouquíssimo tempo o principal líder da opositude ao governo paraense, participando exclusivo de vários movimentos na época, motivo que fez com que ele e a família fossem passar férias forçadas nos States, se é que você me entende.
Quando retornou ao país, a pessimidade do menino era tanta que ele continuou batendo de frente com o governo paraense. E não é que no ano de 1891 ele teve que sair de novo do Pará? Pense num cabra péssimo pra gostar de confusão e viver fugindo. Eu, hein? Desconjuro! E por onde a gente começa nessas coisas das histórias da Fortaleza? Vamos começar pelo Lá pela baluarte. frente? Não, pelo baluarte São Pedro, porque foi por lá que começou a Pela porta da construção. cozinha. Com certeza. Como é que é? O baluarte São Pedro foi por onde começou, foi por onde foi lançada a pedra fundamental da Fortaleza de São José de Macapá. Começar do É fundo grande pra essa frente? pedra, é. Foi do fundo pra frente. Menino, mas que coisa, tá vendo aí, Zoião? Segue nós que tá... isso é só uma curiosidade, tem muito mais boa na porra. Esse negócio aqui que tu trouxe nós é o quê, hein? Isso aqui é o baluarte São Pedro. Hã? Foi por aqui que começou. Ah, peraí, o baluarte, aquele negócio ali, aquele Baluarte, negócio aquela branco. Olha, casinha Zoião, lá. mostra aí, Zoião. Aquela casinha, né? Aquela onde guarda casinha a paz da branca lá. necessidade. É até interessante vocês perguntarem isso, porque é uma dúvida da sociedade É. amapaense. Que? Na verdade, aquela casinha branca é a guarita. Guarita? Baluarte são esses blocos pentagonais que ficam no vértice do quadrado da Fortaleza de São José de Macapá. Peraí, quer dizer que aquela casinha branca onde a gente achava que o guarda fazia as necessidades pra cair na cabeça do povo lá embaixo, não é? É a baluarte. É o baluarte. Não é. Aquela casinha branca é a guarita. E- Baluarte são esses É. que ficam no vértice do quadrado Esse pentagonal. negócio aqui? Com certeza. Olha aí, Zoião, baluarte é todo esse negócio aqui grandão, não é só a casinha não. A casinha tá no meio, a guarita, olha só. Tá vendo só como é que é? E aí? E esses canhão? É interessante falar que nós temos em cada baluarte desse 14 canhoneiras. Canhoneiro. Canhoneira, canhoneiro? é onde recepciona, onde fica o canhão. E esses canhões ficavam estrategicamente posicionados para recepcionar de uma forma nada legal o inimigo. O inimigo. Nada Né? legal Nada legal. Eu que queria Não, mas pegar o também uma recepção dessa legal, É. aí já ia ser um Se negócio tu, meio dissesse, esquisito, se tu né? dissesse que era legal ser recepcionado por um tiro, já pensou um tiro desse no peito, credo. certeza. Porque o tiro de recepção que eu conheço é pra cima. Esse, Esse nos peitos não vai não, de jeito esse nenhum. não era pra cima, esse vinha pra cima. Mas, pra mas cima do Tiago, inimigo. eu tô vendo aqui os negócios nesse canhão. Peraí, não é nesse canhão não, é nesse canhão aqui. Eu tô vendo esses brasão, esses canhão assim, vinha de onde, hein? Olha, nós temos canhões aqui de 3 nacionalidades diferentes: inglês, francês e holandês. Cada um atira de um jeito, né? São 5 modelos de canhões, né? Três modelos ingleses, um holandês e um francês. Um canhão desse, por exemplo, 7 toneladas, 7 quilos o peso dele, ele alcançaria um alvo a 2.000 metros de distância, 2 7 quilômetros de quilos. distância. Deixa eu tirar meu pé daqui de baixo. Mas é conforme a força do recuo, uma porrada dessa não... Isso não rotava, não. Porque na verdade tinha toda uma base, uma base onde esse instrumento aqui segura a potência, mas na hora que fosse dar o tiro, o soldado tinha que sair porque é um impacto realmente muito grande. Para pegar a 2.000 metros de distância, Pessoal, a bala fica no lugar e o canhão vai embora Vai pra trás. E você, conhece a história por trás da piada sobre Cabralzinho? Sabia que ele não é considerado um herói nacional e sim um aproveitador por alguns historiadores? Pois é, dessa nem eu sabia. Não é de hoje que essas polêmicas sobre os feitos heróicos de Cabralzinho surgiram entre os historiadores, enquanto alguns defendem que ele de fato lutou bravamente, conforme contam os livros. Outros dizem que ele teria se aproveitado do situamento para se destacar e ganhar status de herói sozinho, deixando outros heróis no esquecimento. Para você entender melhor a história dessa piada contada pelo povo, a gente precisa voltar no tempo. Mais ou menos no ano de 1895. Naquela época, Brasil e França vinham há anos disputando o domínio das fronteiras e da exploração de ouro nas terras do Cunani, localizada onde fica hoje a cidade de Calçoene.
Como ninguém chegava no consenso, ficou acertado entre eles que ali seria uma região neutra, podendo os dois países usufruir dos recursos até que a pendência fosse solucionada. Resumindo, ninguém poderia proclamar uma república no lugar. E assim criaram a região do contestado através do Tratado Provisional, que estabelecia a criação de governos temporários para administrar as terras almejadas, que na época contava assim com uma população enorme de 300 pessoas. Cabralzinho respondia pelo lado brasileiro, enquanto que o lado francês ficou a cargo do delegado Benito Trajano. Depois de várias tentativas de negociamentos, bate-bocas e discussões, nada ficou resolvido. E olha que foram muitas reuniões, mas todas fracassadas. A única coisa que vingou foi uma declaração de 1862 sobre a competência comum para punir quem cometesse crimes na região. A disputa piorou para valer em 1893, quando dois irmãos brasileiros descobriram muito ouro no rio Calçoene. E o que antes era apenas cerca de 1.500 quilos de ouro por ano, durante 20 anos, pulou para 5 toneladas em um. Pense num desespero! Começou a aparecer tanto dono para aquele pedaço de terra que ninguém sabe de onde vinha tanto. Se duvidar, chegava em pé de Ubi. Tá bom, não tinha isso na época. Mas o fato é que começaram as confusões, principalmente quando o tal do Trajano Benítez, que era um ex-escravo fugido do Pará, começou a botar banca de delegado francês, expulsando e impedindo que os brasileiros tivessem acesso ao minério. Menino! Dizem que o caba era tão brabo que chegava a rasgar a bandeira brasileira e ainda colocava no lugar a bandeira francesa, sob os acordes de Marselha. Pode? Detalhe, esse Trajano também era brasileiro. Ah, pra quê? Pense no moído. Quando soube disso, Cabralzinho, que graças à lábia que tinha, havia se tornado um dos governantes do triunvirato, não contou história e mandou prender o traidor. Afinal de contas, além do tal Benítez ser brasileiro, ninguém tinha posse das terras do contestado, né não? Tá pensando que parou por aí? Que nada! Diz a história que o governo francês, quando soube, enviou o capitão-tenente Lunier com a missão de prender Cabralzinho e soltar o tal do Trajano. E é aí que começa a confusão com o nosso herói, porque existem duas versões da história dele. Tô lascado! A versão oficial, relatada exclusiva pelo próprio Cabralzinho, diz que ele revidou o ataque entrando em conflito armado com Lunier. E durante uma briga corpo a corpo com direitos a golpes de capoeira e tudo, Cabralzinho teria desarmado e matado o militar francês, se transformando no herói que conhecemos hoje. A segunda versão, não tão heróica assim, e contada de boca em boca, fala que após matar Lunier e com medo de ser preso ou até mesmo morto pelos colegas do francês, Cabralzinho teria fugido para o mato para se esconder, abandonando os moradores da vila que foram massacrados pelos franceses. Outros relatos dizem até que Cabralzinho teria apenas ferido o capitão e quem teria acertado em cheio Lunier no peito foi, na verdade, outro combatente da vila chamado Félix. Pense! Esse massacre pegou tão mal na imprensa internacional que a França chegou a reconhecer o erro, afastando o governo de Cayenne e aceitando o laudo suíço, que deu ganho de causa ao Brasil, pondo um fim definitivo ao conflito. Enquanto isso, Cabralzinho estaria escondido no mato até hoje. Daí a piada contada pelo povo sobre ele. Cabralzinho gritando pros pessoais: ô mato, ô morro! Como não tem morro, eu corro pro mato. Bom, polêmicas à parte ou não, o fato é que Cabralzinho escreveu para sempre seu nome na história do país, sendo exclusivo reconhecido no Congresso Nacional em Brasília.
E aí, gostou da história? Comenta aí embaixo o que tu acha. Será que Cabralzinho se aproveitou do situamento pra virar herói nacional sozinho? Ou ele de fato fez como contam os livros? E não esquece de se inscrever no canal. Ou então deixa o like, não custa nada. E isso ajuda a divulgar o nosso trabalho que já tá tão complicado nessa pandemia. Espero vocês na próxima!